Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula da disciplina de programação em banco de dados. Nós estaremos falando hoje da sessão, estaremos trabalhando com a sessão 4.3 do nosso material didático. Antes de começarmos, como sempre, estarei agora apresentando para vocês nosso calendário das atividades. Então, existe um prazo aí para envio da atividade para a próxima semana. Então, para amanhã. Temos uma atividade para que seja enviada amanhã. Essa atividade é a formativa 3. Tem aí 500 pontos aí para que possam ser conquistados. Temos aqui a atividade objetiva 11, a atividade objetiva 12, né? Temos o roteiro prático 8 e o roteiro prático 9. Então, esses seriam os nossas atividades que deverão ser enviadas até o dia 10, ou seja, até amanhã. Essas atividades deverão ser enviadas. Elas estão postadas na seção 4.2 do material de vocês, tá? Então, nesse local, vocês terão acesso às atividades que estão disponíveis para o envio amanhã, tá? Então, estão lá disponíveis, façam download e desenvolvam essas atividades para a nossa disciplina e aí consigamos aí a pontuação, vocês mereçam conquistar a pontuação que está disponível para essas atividades. Então, nossa aula de hoje, como mencionei, é a aula 13. A nossa aula 13 referente à sessão 4.3. Então, a sessão 4.3 que estaremos trabalhando hoje, ela tem um assunto específico que iremos trabalhar, que é a parte de funções e procedimentos. Então, o tema funções e procedimentos, em outras linguagens de programação, principalmente linguagens de programação de software, né, não apenas uma linguagem específica como o SQL, específica de banco de dados, esses conceitos já são bem divulgados, né? O conceito, então, é que nós façamos uma programação no banco de dados, essa programação ficará salva e poderemos estar utilizando essa programação para realizar cálculos e retornar informações, como com a questão da função, ou armazenarmos, né, scripts do SQL, né, salvos também, já processados e salvos em nosso banco de dados, tá? Então, é esse o conceito que a gente vai trabalhar aqui. Então, quando a gente fala do conceito de estarmos trabalhando com Então, nós temos a linguagem de programação, e geralmente em linguagens de programação específicas, né? A gente trabalha em cima de procedimentos e funções. E aí o objetivo, então, é tentar automatizar alguma execução. Então, o objetivo é automatizar alguma execução e por essa automatização temos aí resultados desse processo. Então, a ideia de estarmos, então, salvando um procedimento, uma função em um banco de dados é que tenhamos aí com o objetivo de rodar essas funções e procedimentos no servidor, então, o conceito do banco de dados, quando criamos essas estruturas de programação internas ao banco, compreende que o banco irá processar essas informações. Então, pensando aqui, nós teremos o menor tempo e menor consumo de memória, né? Porque se roda assim no servidor, desculpem. Além disso, então, teremos a possibilidade de apenas obter o retorno deste processamento de uma forma bem mais rápida, se utilizarmos, então, uma arquitetura de um servidor, né? Para que estejamos rodando essas informações. Para que possamos demonstrar, então, a nossa aula de hoje, iremos criar aqui uma estrutura de um banco de dados, contendo aí a tabela aluno. A tabela aluno
terá 3 colunas. As 3 colunas já estão com os dados armazenados aí para que façamos o teste. Teremos também uma tabela disciplina. Aí estaremos lançando essas 4 disciplinas que estão aqui listadas. Nós temos aqui a disciplina de banco de dados, programação estruturada, redes de computadores e LFA, que é linguagens formais e autômatos. Então, temos essas 4 linguagens aqui, 4 disciplinas, né? Que estaremos lançando aí nesta tabela de disciplina. Depois teremos aqui uma tabela de notas. Então, a tabela de notas para que possamos aí lançá-las aí, né? E façamos os nossos testes em cima das funções e os procedimentos armazenados também. Muito bem, então vamos partir para o exemplo. Então vamos agora, vou estar abrindo aqui o Workbench e estaremos conectando no Workbench para que nós vejamos aí o que precisa ser trabalhado na aula de hoje. Então vou abrir aqui o Workbench. Pronto, já está aqui. Vou digitar aqui o meu login. Muito bem, está aqui. Estamos no Workbench. Aqui o código referente à nossa aula anterior, né? Está aqui disponível, mas aí já faz parte da aula anterior. Vamos continuar aqui, tá? Vamos então trabalhar em cima da aula 13, referente a procedimentos e funções armazenadas no servidor. Muito bem. Então, antes de começarmos, sempre a lembrança que temos que ter em mente que devemos definir qual banco de dados, qual esquema, né? Está aqui à esquerda do meu Workbench. Qual esquema eu usarei para desenvolver aqui, né? Para que estar lançando a codificação nesse banco de dados. Então, tem que escolher aqui. Então, nesse sentido, vou lançar aqui. Então, vamos using, temos lá db-evo-brits, então é o nome do meu banco de dados, lembrando que o de vocês também poderá começar como db. Então, selecionei aqui use db-evo-brits, executei aqui novamente, então já está definido, ela está em uso. A partir desse momento, eu inicio então a codificação do meu banco de dados. Muito bem. Então, iremos fazer aquele banco de dados protótipo que que eu já apresentei ali em nossa aula. Então, a primeira tabela que eu estarei criando será a tabela de alunos. Então, novamente, usaremos aí os comandos DDL para que façamos a criação desse banco de dados. Então, alunos. Em seguida, estarei lançando aqui as colunas. Então, vamos lançar aqui as colunas. O RA seria o registro acadêmico, né? Vou colocar ele do tipo inteiro. Vamos fazê-lo aqui autoincremento e chave primária. Podemos até colocar a informação já que ele será um autoincremento, mas já está até implícito aí. Mas posso até para confirmar mais ainda not null, que ele não pode aceitar valores nulos. Muito bem. Fizemos aí então RA, registro acadêmico. Depois em seguida eu farei aqui o nome. Vamos colocar aqui um varchar 60, 50, tá bom, né? Não é tão grande. O nosso protótipo. Então, colocaremos not null. Vamos colocar aqui também o telefone. Para aqui colocar um telefone menor aí, um varchar de 12. Muito bem. Também vamos falar, ele não poderá ficar nulo. Fecho aqui. Para que eu fechei duas, só precisava uma, né? Fechei aqui as duas. Aliás, fechei o comando aqui com ponto e vírgula. Agora já posso selecionar o código e executá-lo. Executei. Foi executado com sucesso. Aqui embaixo a informação lá, create table, alunos. A mensagem verdinha aqui do lado indicando que foi aceito normalmente, tá? Aqui é aquela questão, daqui a pouco eu vou fazer um errinho aqui.
mas aqui estaria um X vermelho aqui se houvesse um erro no meu código. Vai dar um erro aqui. Olha lá, o X vermelho indica que ele está errado, né? Está faltando a sintaxe aqui. Então, muito bem. Definimos aqui então o create. Agora vou fazer usaremos o comando DML, né? Faremos os inserts. Então, insert into em cima, evidente, da tabela de alunos. Values. E aqui eu vou lançar as informações para cada aluno. Como são valores meio padrões, eu vou lançar aqui o primeiro. A partir dele, vou copiar os demais. Então, aluno A. E aí um telefone aqui específico, né? Só para constar. Então, fizemos o insert, lembrando que quando eu faço esse insert, no qual eu não apresento os campos, as colunas que farão parte do insert, eu tenho que lançar todas as colunas conforme a criação, né? Então, o primeiro campo aqui identifica-se com RA, o segundo campo com nome e o terceiro campo com o telefone. Então, faço isso. Vou agora apenas copiar e colar alguns itens aqui, né? Para que altere apenas as informações pertinentes. Por exemplo, aqui vamos mudar o código, o RA de cada um. Muito bem. Vamos ao RA, vamos mudar também a identificação das letras. Muito bem, então estão aqui todos os alunos para o nosso teste de A a F. Vou executar aqui a consulta. Muito bem, executei ela. Lançamos os alunos, foi aceito. 6 registros foram lançados, nenhum duplicado, nenhum perigo. Então, mais uma vez, eu posso também, caso queira ver, né? Realmente se estão lá lançados, o último teste. Faça um select. Este select, ele já me retorna ali todos os alunos que estão cadastrados para esse nosso exemplo. Vou baixar aqui um pouco. Muito bem, já estão aí. Vamos agora lançar as disciplinas. Então, para que possamos lançar disciplinas, né, vamos criar a tabela referente à disciplina. Vamos criar aqui o create table, disciplina. Temos aqui um ID, que vai ser um auto-null, um auto-incremento. Primary key. E depois, vamos colocar aqui também o nome, né? Nome, varchar, varchar de 40, né? Tá bom, 40. Vou colocar também not null, porque não podemos lançar aí só a chave primária e não ter nenhuma informação da disciplina em si. Apenas essas duas colunas. Feitas as duas colunas, já vou executar aqui para que eu venha a criar essa tabela. Então, executei, criado com sucesso, está lá a minha tabela. Opa, disciplina ficou feia, né? Eu esqueci aqui do S. Então, eu vou dropá-la aqui para reconstruí-la. Disciplina. Vamos dropar esse daqui. Feito, dropei. Agora vou colocar o nome correto aqui, né? Disciplina. Perfeito, agora ficou correto. Muito bem, vamos agora executar aqui para ele criar novamente. Criada a tabela, agora está correto o nome. Vamos agora lançar as informações, os registros da tabela de disciplina. Então vamos lá. Insert, into, disciplina, values.
Vamos então, a primeira aqui que iremos lançar é a banco de dados. Observa, colocando zero aqui, na verdade esse zero é porque lá no nosso exercício, no nosso material, constava ali as disciplinas de 1 a 4. Então o código, vou deixar que o autoincremento faça o código para mim, não irei preocupar aí com a sequência. Muito bem, então vou deixar aqui zero e vou lançar aqui a informação da disciplina. Então, banco de dados. Vamos aqui lançar a informação da outra disciplina. Programação estruturada. Vamos lançar outra aqui. Redes de computadores. E para concluirmos, nossas linguagem formal e autômatos. Então, fechei aqui. Ponto e vírgula. Feito. Então, agora vou executar meu insert. Executei o insert. Agora é só observar aqui. Não deu erro, né? Foram lançados 4. E esses códigos 0 que foram informados aqui, subirão o valor de 1 até 4. Podemos fazer um select. E veremos isso aqui em seguida. Tá lá, as informações que queríamos. Muito bem. Vamos agora partir para a nossa última tabela, a tabela de notas. Então, vamos criar essa tabela aqui primeiro. Então, vamos lá. Create table, notas. Essa create table notas, ela terá algumas colunas aqui. A primeira coluna, podemos relacionar aluno RA, int. Deixa eu colocar esse R maiúsculo. No próximo é disciplina. ID. Do tipo inteiro. Vamos também lançar agora a próxima coluna. Vou colocar aqui nota. Nota P1. A nota P1 no caso aqui. Usaremos aqui decimal, tá? Nota P1, decimal. Decimal. Vamos colocar aqui 3 casas, sendo uma após a vírgula. Muito bem. Vamos colocar aqui nota P2, também decimal, 3,1. Isso aqui, vamos colocar aqui um not null, para que seja obrigatório, né? Esse not null aqui é mais para que não fiquem dados vazios. Então, not null. E o not null aqui também. Muito bem. Após isso, vamos então criar agora as chaves estrangeiras, né? Lembrando que esta coluna aluno RA, ela é do tipo inteiro e ela estará vinculada, né, diretamente à tabela de alunos. Aí esta coluna RA que está aqui, ó. Essa coluna RA que está aqui. E essa outra coluna aqui, disciplina ID, é uma chave estrangeira também, estará relacionada à tabela disciplina e à coluna ID. Então, essas são as ligações em que estaremos disponibilizando neste momento aqui com a criação da chave estrangeira. Então, constraint
FK alunos, vamos colocar aqui que é uma chave estrangeira. Em seguida, definimos aqui a coluna, né? A coluna que está relacionada aqui. Então, aluno RA. E aqui vamos colocar as referências. Referentes a alunos e ao campo RA. Muito bem, vamos fazer a outra aqui. Constraint. FK, então, definimos o nome aqui da chave, né? Disciplina. Ela é uma chave estrangeira, né? Foreign key. A coluna que vamos usar para a chave estrangeira será a coluna disciplina, a coluna local, né? Referente, né? As referências aqui, a tabela de disciplina e a chave primária lá, disciplina. Muito bem, terminamos aqui as ligações. Agora eu vou selecionar o código que eu quero executar e executo. Ela não deu erro também, conseguimos criar aí com sucesso a nossa tabela de notas. Vamos continuar agora e vamos lançar aqui já as informações para a nota. Então, eu vou lançar aqui insert into, vamos lançar aqui para notas os valores. Então, vamos lançar aqui o aluno 1, 2, 3, 4, é ligado à disciplina 1, no caso ali a disciplina 1 é banco de dados, obteve 7 e 5,5. Muito bem, está aqui. Como será a mesma informação para os demais? Vamos lançá-los aqui. Já estou lançando alguns aqui mais para que estejamos apenas alterando algumas informações. Aqui é o 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando, são dados fictícios, então eu posso, né, lançar aqui desta forma, com copiando e colando, né, apenas para que estejamos aí separando pelo menos em duas disciplinas, né? Então aqui a disciplina 1 e 2 que será utilizada para o nosso teste. Vamos mudar algumas informações aqui só para que possamos ter valores diferentes aqui, né? Então 2,5, vamos colocar aqui um 9, vamos colocar aqui um 6, 6,5. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui 6,5, vamos colocar o 5. Vamos colocar aqui também vamos colocar o 8, 7,5 aqui e o 6. Tá? Então dados fictícios, mas eu estou ajeitando aqui para ficar mais similar ao nosso exemplo. Vou colocar aqui algumas coisas para que possa até ser possível comparações depois, né? Vamos seguir aqui, já estou quase acabando. Faltam alguns detalhes. Aqui vai ficar com 7,5 mesmo, e aqui ficará com 6,5, 5,5 e 7,5. Muito bem, vamos lançar apenas esses 12. Os 12 aqui, as 12 notas.
Opa, temos um errinho aqui. Vamos ver aqui algum erro que aconteceu. Vamos ver aqui 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem, então um errinho aqui, está falando que está a chave duplicada. Deixa eu verificar o que está acontecendo. Ah, tá. Aqui, né? Aqui eu coloquei diferente. É 1, 3, 2, 4. Então aqui tem que ser 1, 3, 2, 4. Senão não vai achar. Os registros, as ligações, né, entre as informações não será possível que visualizemos. Então vamos colocar aqui 3, 2, 3, 2, aqui também 3, 2, 2, 3, 2. Agora vai dar certo. Vamos lá, executar novamente. Agora sim, 12 registros são lançados, né? Que o meu erro tinha feito uma chave diferente aqui, né? Como a gente faz uma chave estrangeira, os dados têm que ser lançados iguais, né? Não podemos lançar diferentes. Então, como só tínhamos esses registros aqui, eu tenho que lançar a mesma informação aqui na chave estrangeira, que esta primeira coluna aqui é identificada como aluno RA, que é uma chave estrangeira. Nós definimos aqui embaixo, por ser uma chave estrangeira relacionada a alunos RA, então as informações têm que ser idênticas às que estão aqui lançadas como chaves estrangeiras. Então, por esse motivo que houve essa situação aqui do erro. Muito bem. Então, foi lançado. Aqui eu até podemos fazer um select, mas não vai apresentar dados coerentes, né? Sobre notas. Mas vamos fazer aqui para que seja possível visualizar. Então, lá, tá, os registros estão lançados com sucesso, estão todos de acordo. Muito bem, vamos voltar então para a aula. Já estamos, os dados já estão lançados, estão aqui. Então, fizemos o lançamento da tabela, colocamos tabela alunos, tá? Aqui está aluno, mas tudo bem, não tem interferência. Tabela aluno e os registros lançados. Temos aqui também a disciplina, lançamos essas 4 disciplinas. E temos essas, não lancei todas, né? Senão levaria mais tempo, mas caso vocês queiram, podem lançar as demais notas. Nós lançamos apenas as referentes às notas referente à disciplina 1 e referente à disciplina 2. Muito bem. Então, o nosso objetivo da aula de hoje, então temos aqui o conceito que estaremos trabalhando, que é o conceito de funções. Então, é uma técnica que possibilita realizar cálculos aritméticos complexos utilizando os valores das colunas existentes em um banco de dados, né? Então, a gente pode passar parâmetros, na verdade, o objetivo aqui em nosso select, caso precisemos, iremos passar parâmetros, e esses parâmetros estarão retornando informações dessa nossa consulta. Então, basicamente, o intuito é de utilizar uma função, uma function, retornar de tabelas, tabelas como resultados das funções executadas em algumas colunas, né? Então, a sintaxe para a criação de uma função, olha lá, temos ali, ó, create function, nome da função, e aqui nós temos 2 parâmetros, né? Parâmetro x e parâmetro y, né? São basicamente 2 tipos de parâmetros. E o tipo desses parâmetros, qual tipo que nós usaremos? Então, o tipo aí que estamos pensando é o tipo de dado, realmente tipo primitivo que estará relacionado, né, a esses parâmetros. Então, esse tipo primitivo é que estará sendo utilizado aí para que estejamos passando os parâmetros. E também, a função ela tem uma diferença aqui nas duas situações. Nós temos aqui o returns e o return. Então, returns é o tipo, ou seja, o tipo de dados que será retornado por essa função. Então, o que vai ser retornado por essa função? Temos o tipo de dado que será retornado. E o return aqui, a linha de baixo da sintaxe, aqui sim será o cálculo
em que estaremos lançando aqui. Então, o cálculo fica desta ponta do nosso código. Então, aqui nesse ponto é que fica nosso cálculo. Muito bem. Então, a sintaxe para a utilização da função. Então, nós temos aqui o select, nome da função, tá? Nome da função. Isso aqui é quando nós queremos já utilizar a função, tá? Então, select, nome da função, passamos os parâmetros. Esses parâmetros poderão, tá, ser as colunas, from, nome da tabela e a condição. Então, por essa sintaxe aqui, nós poderemos usar as funções, tá? Aqui nós temos exemplos para a criação de uma função. Esta cálculo aqui é até um cálculo antigo, né, feito em nossa instituição de ensino, que antes tínhamos como uma média ponderada em que o primeiro bimestre tinha um peso de 40% e o segundo bimestre um peso de 60%. Então, aqui, temos aqui, então, este cálculo é que estaremos embutindo este cálculo, né, no nosso banco de dados, com o advento da função, né? Então, nós temos aqui o create function, o nome da função, aí nós temos dois parâmetros lá, x e y, e aqui, ó, o parâmetro, o tipo, né, de dados, no caso será aqui decimal, 3,1, outro decimal 3,1, return estará retornando também um decimal, tá? Estará retornando um decimal, e em seguida o return aqui, temos as duas possibilidades para que sejam feitas. No caso aqui, é feito o cálculo em si, no caso x, que é o parâmetro que foi passado, vezes 0,4 mais y vezes 0,6, a soma disso é retornado como cálculo desta média final aqui. Tá? Então vamos lá, vamos criar esta função e testá-la. Então voltamos aqui ao nosso workbench. Vamos neste momento aqui criar a nossa função. Então tá, vamos lá. Então, create function média x. Vamos colocar aqui, esse aqui é o nosso tipo primitivo desse parâmetro, parâmetro x, tipo primitivo, decimal, 3.1, opa, 3.1, que é o parâmetro, vírgula, y, aí, tipo primitivo do y, decimal, 3,1. Muito bem, então fizemos aqui, fecho mais um parênteses, então esse aqui é como nós chamaremos a nossa função. Vamos colocar aqui o primeiro returns. Este returns aqui em questão é qual o tipo de dados que vai ser retornado depois da consulta. Depois que eu fizer a consulta, o que vai retornar de dados? Então, neste momento, vamos definir aqui o que estará retornando de dados. Então, o return aqui em questão é um decimal 3,1. Muito bem. E em seguida, vamos fazer o cálculo, tá? Return x vezes, aqui já aquele cálculo, né? 0,4 mais y vezes, que é o asterisco, asterisco 0,6. Fechou, ponto e vírgula. Pronto, apenas isso já é um exemplo de uma função. Aí, conforme vocês forem necessitando de mais tipos de funções, é evidente que tem que se melhorar, né, essa sintaxe, criar mais recursos, mas basicamente isso aqui é uma função, já servirá como exemplo, né, para que vocês venham a criar outras funções. Muito bem, então aqui vou selecionar o código da minha função e executo. Ah lá, deu certo, foi criada a função está no nosso banco de dados. Se eu vier aqui à esquerda, ó, cliquei aqui para atualizar, observe que a function, clico aqui, lá, tá, a minha média já está aqui disponível. Quando eu clico na média, já informa que eu tenho dois parâmetros, x e y, né? O retorno é um decimal, tá? Então já está aqui até a função já estabelecida com o nome.
E essa questão de colocar o FN é só para que tenhamos aí, em nossa consulta, saibamos que estamos trabalhando em cima de uma função, né? Então, quando formos usarmos dentro do select. Por que dentro do select? Vamos fazer no select agora usando essa função. O objetivo dessa média é que, vejamos aqui, todos os alunos têm uma nota, essa nota 1 e a nota 2, a soma delas, né? É que teremos aí a informação dessa nota, das duas notas, para saberemos qual é a média, tá? Então, nesse sentido, é que vamos criar aqui nosso select. Então, fizemos nossa função, vamos fazer, então, usar essa cálculo de média para que saibamos a média por disciplina e por aluno. Cada aluno qual média teve em sua respectiva disciplina. Então, vou fazer aqui um select. Já vou fazer o from aqui, que vamos usar a tabela alunos. Vou criar um apelido para ela de alu. Ela fará um inner join. Não, vamos fazer diferente. Vamos colocar a primeira tabela como notas, tá? Notas. Vou fazer essa notas apenas como N. Apelidei como N. Alunos como A. Vamos já fazer outro inner join aqui com disciplina. Com apelido D. Muito bem. Primeiro inner join. Então vamos pensar aqui. O inner join aqui que eu quero, então notas com aluno. Eu quero trazer o nome dos alunos e essas informações estão relacionadas via chave estrangeira. Então nesse momento eu pego quem é chave estrangeira e comparo com a chave primária da outra tabela. Então nesse sentido, N ponto. Então vou estar digitando aqui disciplina ID. Será igual ao quê? A, no caso dessa tabela de aluno, né? Ponto RA. Opa, fiz confusão aqui. Se é a disciplina, se é o aluno, né? Então aqui é aluno RA. Aluno RA vai ser igual, então, a tabela de aluno, que no caso R, ali, o A em questão, ponto RA. Fizemos a primeira ligação, agora vamos partir para a segunda. Vamos agora definir o seguinte, a ligação então disciplina com notas. Então, mesma situação. Agora sim, N ponto disciplina ID vai ser igual ao que a D.ID, que é a ligação aí da chave estrangeira com a chave primária. Muito bem, fizemos apenas aqui os inner join, fizemos as ligações. Agora estarei completando, né? Vou completar agora, neste momento, as minhas ligações. Muito bem, então temos aqui um select. Vamos agora colocar aqui, primeiro, eu quero apresentar o nome do aluno. Então, A.nome, vou colocar um apelido aqui, aluno, né? O nome desta coluna será aluno. Muito bem, coloco uma vírgula. Vamos colocar agora a disciplina também, olha lá, D. Ponto, nome também, né? Só que daqui vai ser a nossa disciplina. E aqui iremos colocar o nosso cálculo, a média, né, obtida por as notas que foram lançadas, né? Então vamos criar uma coluna, como se estivéssemos criando uma coluna a mais aqui. Então nesse momento eu vou colocar aqui o FN, aí vamos colocar média. Muito bem, chamamos a função. Então a função basicamente ela tem dois parâmetros, né? Ela tem dois parâmetros para que ela possa calcular. Então esses dois parâmetros que iremos informar aqui serão, né, as informações aqui das notas. Então nós temos as colunas de notas. As colunas de notas estão aqui, ó, nota P1, nota P2. Nota P1 e a nota P2 pertence à nossa tabela de notas. Então eu posso vir aqui nos meus parâmetros, são dois parâmetros, ó, lembrando aqui a função são dois parâmetros, ok? Dois parâmetros. Então iremos neste momento lançar o primeiro parâmetro, no caso n ponto nota P1. E vamos lançar a outra, n ponto nota P2. Muito bem. Isso aqui, então,
esta minha função estará retornando o que? Ela retorna este cálculo. Ela fará esse cálculo, mas retornará para mim o resultado deste cálculo, né? Então, está aqui o returns decimal. Então, aqui virá o retorno, o resultado deste cálculo. Então, nesse sentido, aqui, vamos colocar nesta aqui o nome de S, vou colocar 2 aspas, média final. Muito bem, aqui nós vamos colocar a média obtida, tá? Então, vamos fazer aqui essa consulta, ele vai nos responder vai calcular a média de todos. Olha lá, ok. Está aqui calculado, né? Todas as médias obtidas. Então, a média final aqui ficou lá 6,1 para o aluno A em banco de dados, como também ficou 5,7 do mesmo aluno A em programação estruturada. Então, as colunas já foram automaticamente, foi feito então aqui, esta coluna aqui, média final, que está aqui, ela foi então construída via a função que está aqui, com os dois parâmetros, passamos dois parâmetros, e automaticamente a função foi retornando para cada uma das linhas obtidas, né? Retorna para mim a informação do cálculo que nós fizemos ali, da nossa informação. Nossa informação aí que está descrita. Então, por aqui, temos já a informação do cálculo relacionado. Poderíamos também, então observe, nós fizemos aqui um cálculo e, ok, retornou a nossa média. Poderíamos também fazer uma consulta apenas mostrando os aprovados. Os aprovados vamos considerar apenas as pessoas que tenham notas superiores a 7. Superiores ou igual a 7. Então, vamos fazer aqui. Vou aproveitar essa mesma consulta, vou deixá-la aqui, tá? Vou apenas fazer uma informação aqui, ó. Alunos, eu vou colocar aqui. Alunos aprovados, sem o exame de PF, né? Então, os alunos aprovados aqui em questão, sem a PF, eu vou colocar aqui um where. Então, eu posso, além de usar a função para me retornar aqui informações que serão apresentadas na consulta, eu também posso colocar essa função aqui no where. Então, vou aqui e coloco que a função, no caso, média, ela vai retornar o quê? Nota P1, vírgula, N, nota P2. Ok. Vamos comparar aqui que ela deverá ser maior ou igual a 7. Então, aqui estarão sendo apresentados, né, todos os alunos que estão aprovados. Então, todos os aprovados automaticamente estarão aparecendo aqui. Então, vou executar aqui. Olha lá. O resultado foram apenas esses 3 alunos, o aluno C, F e D. E sendo que o aluno C e F são aprovados nas disciplinas de banco de dados. E o aluno D, no caso, na disciplina de programação estruturada. Então, eu usei a minha função, fazendo aqui o comparativo, né, no caso de dentro do where, para que fosse realizado um filtro. Então, é possível também em que estejamos aí tendo um filtro. E por esse filtro aí, foi apresentado apenas os alunos que estão aprovados. Muito bem. Vamos agora vamos fazer agora um exemplo diferente. Vamos apresentar agora os alunos que estão de exame, ou seja, quem está com a nota superior ou igual a 4 e menor que 6,9. Então, aqui são os alunos que estão de exame final. Então, neste momento aqui, vou colocar aqui o where, fn. Novamente, irei usar aqui o fn, média. Vamos colocar aqui n, ponto nota P1, n, ponto nota P2.
as duas informações é maior ou igual a 4. Quando nós queremos os alunos que estão de exame, para o exame, habilitados para o exame, eu vou fazer aqui uma outra faixa que é FN média N ponto nota P2 N ponto nota P2 P2, no caso aqui menor ou igual a 6,9. Então, neste resultado aqui do nosso cálculo, ele estarão apresentando aqui todos os alunos que estão aí para o exame final, né? Estão habilitados aí para fazer a prova do exame final. Pronto, então está aqui, fizemos a consulta. Agora que já está apresentado para a gente aqui todos os alunos que estão nessa faixa de valores, então apareceram alguns outros, nessa situação aqui, todos que se encaixaram neste perfil de filtro, né? 4 e 6,9, então todos apareceram aqui. Opa, nós temos um aqui que não era para aparecer, apareceu um 7,1 aqui. Maior ou igual a 4 e menor ou igual a 6,9. Isso daqui não era para estar aparecendo. Deixa eu selecionar de novo aqui. Ele está aparecendo ainda. Tem alguma coisa errada nessa informação que o mesmo não deveria aparecer. Ah, tá. Aqui está o erro. Não coloquei aqui um também. O fio estava errado aqui. Os parâmetros eu passei nota 2 e nota 2, então ficou errado. Agora sim. Olha lá, o 6,1 sumiu, né? Que ele não faz parte deste filtro. E ficar apenas aí as informações das notas dos alunos que foram para o exame final. Muito bem, então esses aqui são nossos exemplos, os exemplos que podem ser aí, vocês poderão testar para o conceito da função aí, e aqui usamos a função média. Muito bem, vamos então seguir aqui. Então fizemos aqui estes exemplos, passamos por todos eles, todos executados aí sem nenhum problema. Muito bem, aqui está. Para utilizarmos a função média nas notas entre 4,1 e 6,9, inclusive, deve ser utilizado. Ah, tá. Aqui é para listarmos aí os nossos possíveis alunos que estão de exame. Vamos seguir? Ah, aqui um outro. Para que nós possamos excluir uma função, é só usarmos aquele comando drop function, nome da função. Vamos fazer aqui, só para que temos esse exemplo. O diferencial. Toda vez que nós usamos a função, nós definimos os parâmetros para que fosse executada a função. Para que estejamos apagando, não é necessário, tá? Devemos apenas escrever aí drop function. Em drop function, nós colocaremos aqui o nome da função, média. Feito isso, já é o suficiente, já podemos apagar a nossa função, tá? Executou aqui, apagou a função já não existe mais. Se eu executar aqui, ele vai dar um erro falando que ele não reconhece essa função, olha lá. Não reconheceu a função, que essa função FN média não existe, tá? Agora eu vou criá-la aqui novamente, deixar ela criada aqui para evitar esses erros. Mas observe que para apagar não é necessário a identificação dos parâmetros. O outro tema aqui que nós falaremos hoje é sobre procedimentos armazenados, as procedures. Então, alguns bancos de dados até chamam de Stored Procedures, né? Aqui chamaremos apenas de Procedures. Os procedimentos armazenados foram definidos para que fosse obtida a capacidade procedural aos bancos de dados, mas sem intenção de substituir técnicas de programações, também que estão disponíveis em linguagens de programação como Java, C++ ou C#. Em Java, C# e C++, a questão procedural não é o tema correto que a gente emprega. Nós sempre mencionamos aqui como nome, não a informação, não a informação procedural, mas sim de métodos, né? A gente usa métodos, o conceito de métodos, para que estejamos aí criando rotinas de processamento em linguagem orientada a objeto como Java, C++, C#. Tudo bem.
Então, esse recurso deve permitir armazenar procedimentos como seleção de dados, exclusão de registros, alteração de dados, entre outras funções disponíveis na linguagem de programação do banco de dados SQL. Então, basicamente, usaremos procedures principalmente para seleção de dados, exclusão de registros e alteração de dados. Também podemos criar uma procedure para inserir dados também. Então, basicamente, a sintaxe é aquela ali. Nós temos um create procedure, nome da procedure, e os parâmetros que farão parte dessa procedure. No caso aqui foi definido apenas um como teste, que é var, o nome do parâmetro, o tipo de dado, mas lembrando que aqui nós podemos lançar vários parâmetros, tá? Não somente um. E em seguida as declarações. Então, essa aqui para que façamos a criação da procedure. E temos aqui também a chamada. Então, call, nome da procedure e o parâmetro que nos quais queremos executar. Então, são essas informações que usamos aí para, tanto para criar, no caso o primeiro create, como também para chamar a procedure depois de criada, né, eu executá-la, armazená-la no meu banco de dados, eu posso também chamá-la via call, e aí, em seguida o nome da procedure e o parâmetro em que queremos utilizar. Então lá, vamos desenvolver um procedimento armazenado para calcular a média geral de todos os alunos que estão de exame na disciplina. Então, vamos saber aí, via cada disciplina, qual é a média geral de todos os alunos, tá? A média geral dos alunos. Então, a sintaxe do SQL da procedure, vamos criá-lo lá também no nosso banco de dados. Então, temos aqui create procedure proc média exame. Passaremos lá um var disciplina ID, ou seja, passaremos a chave primária das nossas disciplinas. Em seguida, tem o select. Observa, select simples ali. Select, AVG é uma média, né? Aí passa a ser a função média, média de exame, as notas e em seguida ali where nós temos ali um filtro para que a disciplina informada seja atendida, né, o que foi informado pela disciplina, e temos também as nossas duas filtragens ali para que o cálculo se concentre apenas nos alunos que estão de exame, tá? Então é isso que faremos agora lá. Então vamos voltar aqui ao nosso workbench. Aqui no nosso workbench, vamos criar a nossa procedure. Tá? A nossa procedure sairá agora aqui do que iremos fazer. Então, vamos então criar a procedure, create procedure. E aqui o nome da procedure, para também diferenciar que é uma procedure, aí ficará a critério de vocês da padronização do banco de dados. O livro sugere usar proc, procedure, média, exame. Muito bem. O parâmetro que usaremos aqui é um parâmetro da disciplina, ID. Disciplina, ID do tipo inteiro. Muito bem, então este parâmetro vamos usar no decorrer aí do nossa procedure. Então aqui eu vou colocar um where não, desculpa, select, o select aqui da média, né, AVG, FN média, nota P1, nota P2, isso aqui tudo do AVG, né? Para tirarmos a média. Lembrando que essa aqui é uma função de agregação, né? Para cálculo de média. Então, vai pegar tudo que for calculado da função de média e vai criar uma outra média ponderada, porque sabemos que isso aqui traria informação por linha. E como é uma função agregadora, ele vai pegar todas essas linhas, somar e gerar um resultado único, que é o que nós queremos, para que seja informado a média da disciplina, né? Então, a média exame.
não, média do exame, tá? Vamos colocar média de exame, muito bem, from notas, e aqui vou colocar o where. Aqui, nesse ponto, é que iremos lançar aqui a nossa variável que passaremos aqui, ó. Então, esta variável aqui, neste momento, ela estará sendo informada aqui embaixo. Então, eu pego este código que está aqui e coloco aqui embaixo. Eu até copiei e colei para evitar o erro, mas aqui nós temos que lembrar. Este parâmetro que eu estou passando aqui é o que foi definido aqui na parte superior. Muito bem. Vamos agora continuar. Faremos aqui o FN. Média. Nota P1. Nota P2. Maior ou igual a 4. End FN. Média. Nota P1 e nota P2 menor ou igual a 6,9. Ponto de vírgula. Muito bem, está terminado, tá? Então é bem simples, definimos aqui um parâmetro, né? O nome da função primeiro, desculpa, o nome da procedure primeiro, os parâmetros que essa procedure terá. Em seguida, fizemos aqui o select do AVG em questão, tá? Então temos aqui os parâmetros que serão utilizados. Então, temos um parâmetro, esse parâmetro foi informado aqui embaixo, mas aqui nós temos o select, que faz parte da procedure, né? Então, a sintaxe está bem simples, seleciona o script da procedure, executei, a procedure está criada, aqui, ó, story procedure, está aqui, nosso nome, lá, story procedure está aqui, definido, eu posso atualizar, observa, lá já apareceu a nossa story procedure, que é o proc média exame, tá? Então, nesse sentido, só para que nós recapitulemos, nós temos as nossas disciplinas. Então, nossas disciplinas estão aqui. Disciplina. Então, nós temos disciplina 1, banco de dados, disciplina 2, programação estruturada, 3, rede de computadores, e a disciplina 4, LFA, que é linguagens formais e autômatos. Então, essas 4 disciplinas, nós teremos que passar o que para a nossa procedure? Apenas o código dela. Então, nós vimos ali que o código 1 é para o banco de dados, o código 2 para programação estruturada, o código 3, rede de computadores, o código 4, linguagens formais e autômatos. Então, aqui eu vou, para que eu possa utilizar a procedure, eu uso a palavra call, em seguida, o nome da procedure. Média de exame. Fechou. Coloquei aqui, por exemplo, vou colocar aqui 1. 1 equivale ao banco de dados. Então, vou até selecionar as duas linhas e executar. Vou executar aqui a função. Olha lá. Olha o cálculo. Então, a média da disciplina 1, que é a nossa disciplina de banco de dados, é de 5,15. Então, o 2 aqui, que é programação estruturada, vamos ver a média, é só passar aqui o parâmetro. 2. Então, a média dessa disciplina de todos os alunos foi de 6,14. Então, a média de todos os alunos que estão indo para o exame, a média, a nota ficou em 6,14 da disciplina 2. Tá? Então, por aqui, esta é a forma, então, qual o nome da procedure e, se tiver um parâmetro, alimentarmos este parâmetro e por esse parâmetro é chamada a nossa procedure. Muito bem, está aqui. Muito bem, aqui está o código que nós já fizemos interno ali o nosso workbench. Aqui
Aqui nós temos um exemplo, né, que já fizemos lá também do call, o nome da procedure, e passado ali o valor 2, que equivale aqui, no caso, à disciplina de programação estruturada. Então, essa disciplina, passei o código 2, automaticamente ele vai trazer a média, né, via a programação que nós definimos aqui. A programação definida daqui, então nós fizemos a procedure, o parâmetro, e aqui fizemos o select e o cálculo que esse select faria. Então, está aqui definido. E por aqui temos aí a ideia da nossa procedure. Então, está aqui o cálculo da média e realizada aí. E aqui realiza a chamada da procedure. Para concluir essa questão da procedure, temos também como apagar a procedure. Então, mais uma vez, similar ao que aconteceu com a function, né, com a função, essa procedure pode ser apagada e deve ser apagada, né, sem que seja informado nenhum parâmetro, apenas devo informar apenas o nome da procedure. Aquele parâmetro que nós colocamos ali, que foi utilizado, não é necessário a utilização do mesmo aqui. É só executo o drop da procedure e ela estará sendo apagada do banco de dados. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Um drop procedure proc média exame. Fechou? Vou executar aqui. Olha lá, como resultado, executou com sucesso, apagou a minha procedure, já foi eliminada. Se eu vier executá-la aqui novamente, já vai dar um erro que ele não conhece essa procedure aqui, ela não existe, does not exist. Então não existe a proc média exame. Vou criá-la novamente para deixá-la aqui no banco de dados. Muito bem, então era isso. Tudo certo? Juliandro, só você que está aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo, né? Então, eu vou só voltar aqui, acho que tá até gravado no material, mas aqui tem as atividades lá para que sejam enviadas até amanhã. Se puder aí, se não enviou ainda dá tempo, até amanhã dá para enviar essas atividades, estão lá na seção 4.2, tá? Na seção 4.2 do nosso AVA. Aí também, se você tiver contato, pode passar para os colegas também, lembrando desta data aí que está por vir. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, Anderson, vou fazer uma pausa agora aqui, um intervalo. Aí, caso você queira alguma dúvida, dá uma olhada lá no AVA, verifica lá os exercícios. Caso você queira tirar alguma dúvida, aí depois do intervalo a gente conversa novamente, tudo bem? Lembrando também que essa aula depois será disponibilizada no AVA, né? Um link para caso você queira assistir novamente, até passar para os colegas aí assistir. Também ficará lá no AVA. Essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube. Tá bom? Então você para o intervalo e daqui a pouco eu retorno aí às 8h45. Então até mais.